Fala, rapaziada, sejam bem-vindos à nossa correção da prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo 2022, tá? Vamos aí colocar o gabarito extraoficial, tendo visto que os cadernos de provas, né, as questões saíram agora há pouco no site da Unesp, e os alunos já me mandaram, e aí eu vou corrigir aqui para a gente já ficar atento aí e saber como é que foram cobradas essas questões. Se você gostar dessa resolução, já deixa o teu like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu terei o maior prazer em estar ajudando você da melhor maneira possível, tá? Se você não for inscrito, quero te convidar também para se inscrever e já compartilha com a rapaziada que está desesperada para saber aí como é que foram essas questões da prova de raciocínio lógico, tudo bem? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela e vamos corrigir a nossa prova. Então, vamos lá, nós vamos corrigir a prova de versão número 3, tá? Versão 3 aí é a nossa prova de investigador de polícia da PCSP. Vamos lá na nossa primeira questão. Aqui, ó. A nossa primeira questão é a 61. Em certo dia, Estela afirmou para sua mãe Marília: eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa, logo conclui-se que Estela... Vamos lá, negação do conectivo ou, você já sabe, aqui vira conectivo e eu nego todas as proposições. Aqui vai ficar eu estou doente e eu não fiz a lição de casa. Vamos lá, letra A, sei somente C está fora. Letra B, conectivo E, ó, está doente, eu estou doente, e não fez a lição de casa, certinho. Alternativa letra B é a nossa resposta, tá? Vamos lá, questão 62, olha só. Considere o diagrama em que o conjunto retangular representa os pescadores, o conjunto triangular, os bombeiros, e o conjunto circular, os mergulhadores. É uma questão aí sobre diagramas de Venn, e olha só o que ele está dizendo aqui para a gente, ó. Sabendo que as regiões acinzentadas no diagrama indicam ausência de pessoas na região, ou seja, tá vendo, ó? Nessa região aqui acinzentada, não há pessoas, tá vendo? Ó? Ausência de pessoas. Não tem pessoas ali dentro. A análise do diagrama permite concluir que a maioria dos mergulhadores não são bombeiros. A maioria dos mergulhadores não são bombeiros. Cara, aqui por mais que você enxergue, ó, essa região sendo grande, tá? Dos mergulhadores, em relação aos bombeiros, e você fala que a maioria dos mergulhadores não são bombeiros, não tem como a gente afirmar, porque, por exemplo, nessa região aqui, ó, que é onde tem pessoas, eu posso falar, por exemplo, numericamente, que aqui tem 100 e aqui tem 10. Assim como eu poderia falar que aqui tem 100 e aqui tem 10, por exemplo. Então, não tem como eu afirmar que a grande maioria dos mergulhadores, tá vendo, ó, não são bombeiros. Então, não tem como a gente afirmar a alternativa letra A, tá fora. Um bombeiro, ou ele é mergulhador, ou ele é pescador. Também não, por quê? Porque aqui na região, aqui, ó, onde eu estou pintando, essa região, o bombeiro, ele é pescador e mergulhador ao mesmo tempo. Ele não pode ser uma coisa ou a outra, tá? Então, tá errado isso aí também. Depois, ó, letra C. Pelo menos um pescador é bombeiro e não é mergulhador. Errado pelo mesmo motivo da letra B, né? Porque tu sabe que o pescador aqui, ó, o bombeiro, ele é pescador e mergulhador ao mesmo tempo. Todo bombeiro é pescador. Correto essa questão aqui. Por quê? Porque se não há pessoas na região cinza, então o conjunto dos bombeiros ele está aqui, ó. Veja. E se você observar, ele está completamente dentro do conjunto dos pescadores. Então, todo bombeiro é pescador. Corretíssimo, tá? Mas nem todo bombeiro é mergulhador, entendeu? Apenas uma parte dele. Então, tá aí para você a nossa alternativa correta, letra D. Essa próxima questão, ele diz assim: os elementos de uma sequência são tais que, do segundo em diante, cada um é igual ao anterior somado a uma constante positiva R, sabendo que essa sequência tem 100 números e que os dois menores elementos são iguais a menos 21 e menos 16. O valor da soma de R com o maior termo dessa sequência é igual a. Está aí uma questão que foi uma das minhas apostas, progressão aritmética. Novidade de Banca Unesp e uma questão linda que caiu aqui para a gente, tá?
Se você assistiu aí as minhas revisões, se você estava lá na minha mentoria da PCSP, no meu curso Sniper, você vai acertar essa questão aqui tranquilamente, tá? Você acertou essa questão. Bom, questão interessantíssima, e vamos lá detonar. Para você resolver essa questão, você tinha que entender o seguinte: o que é essa razão? É o termo constante que ele fala, tá? A razão nada mais é do que a diferença entre esses termos. É menos 16 menos, né? Menos 21. Por quê? Porque a razão é assim, ó. A razão é igual ao meu segundo termo menos o meu primeiro termo. O meu segundo termo é o menos 16 menos o meu primeiro termo é menos 21. Então, a minha razão vai ser igual a menos 16 mais 21. Logo, 5 é a minha razão, que é o que ele fala da razão positiva, tá? Fórmula do termo geral. Nós vamos usar assim, ó, a n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Quem é o n que a gente está querendo saber, que é o maior termo dessa sequência? É o A100, ó. Ele fala que tem 100 números. Então, ó, A100 é igual. O valor do A1 vai ser exatamente esse cara que a gente está vendo aqui, ó, o menos 21, tá? O menos 21 aqui, ó. Mais N. Quem é o N? É o 100, que é o termo que a gente está procurando, menos uma unidade, vezes a razão, que é 5. Logo, o A100 vai ser igual a menos 21 mais, ó, mais 100 menos 1 dá 99 vezes 5. Aqui nós vamos ter, ó, a 100, que é igual a menos 21 mais 495. Isso vai ser igual a 474. 474 aqui, ó. Bom, ele quer para eu somar essa razão mais o último termo. Quando você fizer 474 mais 5, você vai achar 479. Alternativa letra C. Uma questão interessantíssima, que foi uma das nossas apostas e nós acertamos. Está aí, Ctrl+C, Ctrl+V, do que a gente já tinha visto aí nas nossas aulas, tá? Então tá aí para você, questão 63, muito boa. Vamos lá, questão 64 da versão 3 da prova de investigador. Hugo, José, Luiz têm alturas diferentes entre si, de maneira que cada altura pode ser representada por um número inteiro de centímetros. Eles fizeram as seguintes afirmações. O Hugo fala: tenho 190 centímetros de altura. José: sou mais alto que o Hugo. Luiz: José está mentindo. Sabendo que um desses amigos tem 189 centímetros de altura, e sabendo que Hugo falou a verdade e Luiz mentiu. Então, peraí, ó, Luiz mentiu e o Hugo fala a verdade. Ordenando esses amigos do mais baixo para o mais alto, tem-se respectivamente. Vamos lá ver essa história. Ó. Hugo fala que ele tem 190 centímetros de altura. O Luiz diz que o José está mentindo, ou seja, isso aqui não é verdade. Então, o José fala a verdade também. E o José fala que ele é mais alto que o Hugo. Então, você tem assim, ó, o José sendo mais alto, o Hugo que vem depois com 190, e por último, você tem o Luiz sendo esse cara de 189. E aqui está o Luiz. Acabou a questão. Pura interpretação. Ó. Qual é a sequência? Luiz, Hugo e José. Alternativa letra E. Acabou. Próxima questão. Questão 65. Para o treinamento em uma empresa, todos os 250 funcionários foram divididos em 3 grupos, de maneira que cada grupo participou apenas de um grupo, né? Cada funcionário. O coordenador do treinamento escolheu 80 pessoas para cada grupo e os 10 funcionários restantes foram distribuídos por sorteio da seguinte maneira. Em um saco foram colocadas 3 bolas, numeradas de 1 a 3. Cada um dos 10 funcionários, um por vez, pegou uma bola do saco e foi para o grupo indicado pela bola, devolvendo em seguida a bola para o saco. Após os grupos estarem formados, é certo que... Bom, vamos lá. Moçada, aqui o que ele fez? 250 ele separou em 3 grupos. Então, você tem assim, ó, grupo 1, vou colocar aqui para você dessa forma. Ó. Você tem assim, ó, grupo 1, aí você tem 80 pessoas, certo? Grupo 2, você tem 80 pessoas. E o grupo 3, você tem 80 pessoas.
sobraram 10 pessoas, como ele falou aqui, ó, 10 funcionários. E eles vão de acordo com as bolas. Qual é o pior cenário? Questão 65 fala sobre o princípio da casa dos pombos, ou teorema do azarado, tá? Você tem que pensar na pior hipótese possível. A pior hipótese possível funciona assim, ó. É você tirar a numeração, uma de cada bola. Por exemplo, ó, vou colocar para você entender um pouco melhor. Eu tenho aqui, ó, um funcionário, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não vai caber, né? Deixa eu colocar aqui do ladinho que eu acho que fica melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, o que que vai acontecer? Nós vamos tirar agora as bolas. Olha só como vai ficar. Ó, bola 1, bola 2, bola 3. É o pior cenário, uma de cada, ó. Bola 1, bola 2, bola 3, ó. Bola 1, bola 2 e bola 3. E aqui novamente bola 1. Professor, mas essa sequência? Não, eu poderia ter começado pela bola 3, por exemplo, pela bola 2, tanto faz. Mas tem que ser uma bola de cada vez, entendeu? Uma bola diferente para cada funcionário. Esse é o pior cenário. Aí, como é que vai ficar? Presta atenção, ó. O número 1, ele conta 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, eu vou somar mais 4 nesse cara aqui, ó. Posso somar no G2, no G3, tanto faz. E os outros têm 3 cada um, ó. Mais 3, mais 3. O que eu quero te mostrar é que a gente tem assim, ó, presta atenção. Eu posso definir que pelo menos um grupo tem 84 pessoas no mínimo. Vamos ver se tem essa resposta, ó. Algum grupo tem no máximo 83 pessoas, o grupo com mais funcionários tinha 84, ó. Não posso definir isso aqui. Por quê? Porque eu posso pegar 3 desse aqui do grupo G2 e jogar lá no G1. Vou ficar com 87 pessoas. O pior cenário é esse aqui, ó. Exatamente esse aqui que você está enxergando. Um grupo com 84, outro com 83 e o outro com 83. Então, ó, essa está fora a letra C, que a gente já tirou, e olha só, em um grupo, ó, um grupo ficou com mais de 84 pessoas. Não, eu não posso definir isso porque o pior cenário eu acabei de te mostrar aqui, ó. Então, está fora também. Letra, aí vamos agora olhar para 83, ó. Algum grupo tem, no máximo, 83 pessoas. Isso eu posso afirmar. A letra A eu posso afirmar com certeza. Por quê? Porque no pior cenário que você está enxergando aqui, eu tenho um grupo aqui, ó, por exemplo, o G2, ele tem no máximo 83 pessoas. O G3 é a mesma coisa. Então, a letra A é o nosso gabarito aí, de forma redonda, tá? Questão 66. Os irmãos Alex, Breno e Caio, quando saem todos juntos, seguem as seguintes regras. Aí ele te dá aqui várias proposições lógicas. Hoje, esses 3 irmãos saíram juntos. E Alex não usou camiseta preta. Isso aqui é verdade, ó. Logo, é correto afirmar que todas as proposições são verdadeiras, certo? Como ele fala que o Alex não usou camiseta preta, é verdade? Então, aqui na última, ó, se Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuro, então, ó, conectivo sem então, Alex usa camiseta preta, aqui é falso, ó. Consequente falso, antecedente falso para dar verdade no se então. Como eu tenho conectivo ou, aqui tem que ser falso e aqui tem que ser falso, ó. Breno sai de tênis é falso, Caio usa óculos escuros também é falso, tá? Subiu, ó. Breno e Caio usam camisetas de cores diferentes. Isso aqui tem que ser verdade, isso aqui tem que ser verdade, porque conectivo E para dar verdade, tudo verdade. Ó, Alex ou Caio usam óculos escuros. O Caio usa óculos escuros é falso. Esse ou aqui, para dar verdade, o Alex tem que usar óculos escuros. A primeira, ó, se Alex sai de tênis, então o Breno sai de tênis, né? O Breno também sai de tênis. Vamos lá, o Breno sai de tênis é falso. Logo, aqui atrás, por si, então, na verdade, também tem que ser falso. Vamos lá agora conferir as alternativas. Ó, letra A, Alex usou óculos escuro. O Alex usou óculos escuro? Ó, Alex usou óculos escuro. Tá certo, ó. Alternativa letra A é a nossa resposta. Alex usou óculos escuro, tá? Letra B aqui, ó. Caio não estava de tênis. O Caio não estava de tênis? Bom, você não consegue definir isso, né?
Breno não usou óculos escuro. O Breno não usou óculos escuro, ele fala do Caio, né? Então, ó, não tem como a gente definir isso aqui. Alex e Breno estavam de tênis. Não, ó, o Breno está de tênis é falso. Falso no E já dá falso lá pra gente, ó. Caio ou Breno usam camisetas pretas. Perceba o seguinte, ó, não tem como a gente definir que o Caio ou o Breno, eles usam camisetas pretas, tá? Eu sei que o Alex, ele não usa camiseta preta, mas não tem como eu definir aqui que o Caio ou o Breno usam camisetas pretas. Eu sei que eles usam camisetas de cores diferentes, não falando que é preto, então não tem como eu definir isso aqui, tá? Então, Alex usou óculos escuro, isso aqui é verdade, ó, porque aqui na 2, ó, Alex ou Caio usam óculos escuros. Se o Caio usar óculos escuro é falso, automaticamente o Alex tem que usar óculos escuro. Alternativa letra A, tá? Vamos lá, questão 67. Cara, essa questão eu acho que foi a questão mais difícil da prova, tá? Então, fique tranquilo, caso você tenha errado essa questão aí, é uma questão que, pô, realmente foi difícil, tá? Olha só o padrão dela. Ela funciona da seguinte forma, ó. Quando a posição for ímpar, a posição do termo, por exemplo, o número 8, ele é a primeira posição, o número 70 é a terceira, e assim sucessivamente, tá vendo, ó? Quinta, sétima e assim sucessivamente. Quando for a posição ímpar, o padrão é o seguinte, ó, ímpar, tá? Você vai subtrair uma unidade do número e depois multiplicar por 10. Olha só para você entender, ó. 8 menos 1 dá 7. 7 vezes 10 dá igual a 70, tá? Então, ó, você vai achar as posições ímpares sempre dessa forma, tá? 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Quer ver outra coisa, ó? Presta atenção no detalhe, ó. Da posição 3, que é 70, eu vou tirar uma unidade, ó. 70 menos 1 dá 69. 69 vezes 10, 690. Olha só, 690 é a posição 5. Para eu poder achar a posição aqui, ó, 6.890, eu vou pegar a posição 5, tirar uma unidade, ó, 690 menos 1 dá 689. Vezes 10 vai dar 6.890. Posição 7, tá vendo? Ó, para eu poder achar a posição 9, tira uma unidade e multiplica vezes 10. Para eu achar, por exemplo, a posição 11, tira uma unidade e assim sucessivamente, tá? E aí, o que acontece? Para você poder achar a posição par, você vai estar somando da seguinte forma, olha só, do primeiro para o segundo, você adiciona 2 unidades. Do terceiro para o quarto, você adiciona 4 unidades, tá? E assim sucessivamente, ó. Aí aqui você vai ter, ó, do quinto para o sexto, 6 unidades. Depois, do sétimo para o oitavo, 8. Aí 9, 10, 11, certinho, entendeu? 8, 10, 12. Então, do 11º para o 12º, você vai somar 12 unidades, tá? Você vai somar 12 unidades. Então, fazendo essas contas, né? Fazendo essas contas aí, nós vamos chegar na nossa resolução, né? Que é o seguinte, olha só. Quando você faz essa conta aí, para poder chegar nessa resposta, você vai achar exatamente, pelos meus cálculos, a alternativa letra B, tá? 688.902, beleza? Então, tá aí uma questão super difícil para a gente poder ficar antenado. Mas fique tranquilo, se você errou, não tem problema. Foi a questão mais difícil da prova, eu acredito, tá? Questão 68. Dada a afirmação, Rafael teve a promoção ou todos assistiram à final do campeonato. A sua negação lógica é, então, a negação lógica do ou, envolvendo aqui, ó, quantificador todo. Negação do ou vira conectivo e você nega tudo, né? Então, vamos lá. Rafael não teve a promoção e
Esse todo você nega com o PEA, mas não, pelo menos um, mas não, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó. A letra A já está errada porque ele tem um conectivo OU aqui, tá vendo? Ó? Na letra B também está errada porque tem conectivo OU. Na letra C também está errada porque está com conectivo OU. Aí ficamos aqui, ó. Rafael não teve a promoção, certinho. Ou ninguém assistiu, está errado, né? Não posso negar o todo com ninguém. Então, ficamos com a alternativa letra E. Rafael não teve a promoção, certinho. E alguém não assistiu ao final do campeonato. Certinho, que eles são 68, alternativa letra E. Questão 69, ó. Se há previsão de chuva, então a Aline vai ao teatro. Se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. No dia de hoje, houve previsão de chuva. Então, aqui é verdade, ó. Ele está falando para a gente que essa proposição aqui é verdadeira, tá? Sabendo disso, eu vou colocar a previsão de chuva como verdade, automaticamente a Aline tem que ser verdade, ó. Ela vai ao teatro, é verdade, tá? Não há previsão de chuva aqui, ó, tem que ser falso. Logo, se a Aline está de guarda-chuva, também é falso. Valoramos, agora vamos achar a nossa resposta. Letra A. Se a Aline foi ao teatro, isso aqui é verdade, então ela estava de guarda-chuva. Ela está de guarda-chuva é falso. Isso aqui está errado, né? Letra B, ó, a Aline foi ao teatro de guarda-chuva. A Aline foi ao teatro de guarda-chuva é falso, né? Porque ela não estava de guarda-chuva. Está errado. Letra C, a Aline foi ao teatro sem guarda-chuva. Está aqui, ó. Esse gabarito aqui está correto. Beleza? Vamos olhar a letra D agora. Se a Aline estava de guarda-chuva, a Aline estava de guarda-chuva, também é verdade. Então, tem mais uma resposta. E a letra E, a Aline estava de guarda-chuva, também é verdade. Então, mais uma resposta. Na minha opinião, essa questão aqui, ó, 69, ela é uma questão nula, tem que ser anulada, tá? Essa questão aqui tem 3 gabaritos aí. Então, tá aí para você uma questão que vai ser anulada, tá bom? Vamos lá, questão 70. Ele fala assim, ó, em uma universidade acontecem 151 aulas ao mesmo tempo, em 151 salas de aulas diferentes. Todas as salas de aula têm mais de 20 alunos e nenhuma das salas de aula tem mais de 45 alunos, ou seja, tem mais de 20, ó, presta atenção, tem mais de 20 e tem que ter menos de 45 alunos por sala. Nessas condições, a sala de aula com o mesmo número de alunos e as condições permitem, a princípio, que haja 151 salas de aulas, todas com o mesmo número de alunos, considerando que o maior número de salas de aulas com o mesmo número de alunos seja N, o menor valor possível para N é igual a... Vamos lá, questão sobre o princípio da casa dos pombos, uma questão interessante. Para poder fazer essa questão, você tem que pensar um número que divide o 151 entre 20 e 45. Então, aqui você só vai ter o 25, o 30 e o 50, né? Para você saber esse menor valor possível aqui, ó, de N, você tem que pensar no quê? No menor número aqui de alunos por sala, que é o 25. Quando eu pegar 151 e dividir por 25, eu vou achar 6, ó. Então, 6, ó, é o menor, presta atenção, ó. Eu tenho 25 alunos por sala. Eu vou criar aqui, então, ó, veja, ó, o maior número de salas de aulas com o mesmo número de alunos seja N. O menor número de N possível é. Aí, o que vai acontecer? 6, aqui dá 150, resto 1. Então, significa que eu vou ter, presta atenção agora, ó, o menor valor possível para N vai ser 6 mais um aluno aqui, ó. Vai ser 6 alunos por sala de aula, que você vai ter 25 salas de aula, mais um aluno na próxima sala. Então, o menor valor de N aqui vai ser igual a 7. Alternativa letra D, tá? Então, uma questão aí sobre o princípio da casa dos pombos, bem interessante, beleza? Então, o menor valor de N aí possível é 7. Questão 71, olha só o que ele fala. Ó. Em um acampamento, as pessoas foram divididas em 3 grupos. O grupo de crianças, com 44 pessoas,
o grupo de jovens, com 37 pessoas, e o grupo de adultos, com 60 pessoas. Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas 2 crianças é. Então, vamos lá, moçada. Nós temos aqui as crianças, com 44. Temos os jovens, com 37. E temos aqui as pessoas, com 60. Beleza? Questão sobre Casa dos Pombos. O que tu vai fazer? Pensar na pior hipótese possível. Ora, se eu quero tirar 2 crianças, a pior situação possível é eu não pensar em tirar as crianças agora. Então, eu vou tirar. Qual é a pior situação? Eu vou tirar as 60 pessoas que são adultas, tá? Então, 60 pessoas que são adultas, primeiro são elas que serão chamadas, depois eu não posso pensar nas crianças, então eu vou chamar as próximas pessoas, que são as jovens, mais 37 jovens. Aí sim, a próxima, obrigatoriamente, vai ser uma daqui, desses 44, então bati uma criança, mais uma criança aqui para garantir as 2, ó. Automaticamente nós temos 60 mais 37 dá 97, 98 e 99. Então, aqui é a nossa resposta. 99. Alternativa letra D. Tá? Então, o menor número de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas 2 crianças é 99. Tá? Esse é o menor número de pessoas. Questão muito boa, princípio da Casa dos Pombos aí. Questão 72, ó. Considere que seja verdadeiro. Os melhores relógios são suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. É correto deduzir logicamente a partir dessas afirmações que, cara, uma questão muito tranquila, né? Olha só o que ele diz na letra A. O relógio de André é caro. O relógio de André é caro. Pô, se o André, o relógio dele nunca atrasa, e ele fala que os relógios que nunca atrasam são caros, é óbvio que o relógio de André também é caro. Alternativa letra A de forma muito tranquila. Eu acho que é uma das questões mais tranquilas da prova aí, tá? Essa é 72. Questão 73, ele diz assim, ó. Considere o padrão da regularidade da sequência que representa os 7 primeiros termos. Do 7º termo em diante, a sequência repete o padrão. Logo, o termo dessa sequência que está na posição 3.333 é uma questão com sequências de ciclos aí, 7 elementos aqui, só que, veja, na 7ª posição, tá vendo aqui, ó, a gente repete o padrão. Então, eu tenho 6 elementos. Aí eu vou colocar assim, ó, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5, resto 0. Porque na 7ª ele repete a primeira questão, o primeiro elemento aqui da sequência. Então, vamos lá. Vai ficar 3.333 dividido por 6. 33 dividido por 6 dá 5. Aqui dá 30. Baixo 3 aqui, ó. 33 por 6 dá 5 de novo. Aqui dá 30. Resto 3. Baixo 3 de novo. Aqui dá 5, 30, resto 3. Pronto. O resto é o que dá a resposta para a gente aí, tá? Então, resto 3, a nossa resposta vai ser essa figura aqui, ó. A terceira figura do resto 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Tudo bem? É a figura que está na posição 3 ali, ó. Alternativa letra E. Questão 74, ele fala assim para a gente, ó. Considere um grupo formado com 31 skatistas e 27 bateristas. Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 25 anos e 12 bateristas têm 25 anos ou menos. O número de skatistas com 25 anos ou menos é. Bom, vamos montar uma tabela. A gente tem aqui a galera do skate, o pessoal da bateria, né? E a gente monta uma tabelinha aqui padrão, ó. Questão muito tranquila essa aqui, tá? Ó,
Aí aqui a gente tem o pessoal que tem mais de 25 anos ou menor, né? 25 anos ou menos. E nós temos o total de pessoas aí do problema, tá? Vamos botar esse total porque é importante. Aí, olha só, aqui nós temos um total. Skatistas são 31 pessoas e 27 bateristas. Ele fala para a gente que há 12 bateristas que têm 25 ou menos. Então, aqui são 12. Para chegar nos 27, falta 15. Ora, se são 15 pessoas que têm mais de 25 anos, não tem nenhum skatista com mais de 25 anos. Logo, 31 skatistas têm 25 anos ou menos. A questão quer saber o número de skatistas com 25 anos ou menos. 31. Alternativa letra B. Tá? Então, tá aí para você uma questão bem legal. Vamos lá, questão 75. Em uma livraria, o cliente que usa poltrona no verão não compra livros. Uma consequência lógica dessa situação indica que, nessa livraria, cara, essa questão aqui é uma questão que eu, na minha visão de professor, a VUNESP, ela deu uma viajada aqui e ela apelou um pouco aí, cara, para poder cobrar isso aqui dos concurseiros no geral, tá? Porque, assim, ele queria que você entendesse a seguinte ideia, ó. Se o cliente usa poltrona, ó, veja só, se o cliente usa poltrona e está no verão, então não compra livros. Olha que louco. Então, não compra livros. Então, você tem aqui, ó, uma conjunção no antecedente e o seu consequente não compra livros. Como ele quer uma consequência lógica, nada mais é do que uma contrapositiva. Então, você inverte e nega tudo. Fazendo isso, você vai achar assim, ó, se o cliente compra livros, porque eu tenho que negar, então ele não usa poltrona ou não é verão, porque aí é a negação do conectivo e do antecedente. A tua resposta correta está aqui, ó, letra C. Se o cliente compra livros, negou lá o consequente, então ele não usa poltrona ou não é verão. Cara, questão 75 é uma questão aí, cara, que, pô, a VUNESP, ela pesou um pouco aí a questão da escrita do conectivo centão, porque, assim, o conectivo centão, ele tem várias formas de ser reescrito, a camuflagem e tudo mais, sempre indicando a ideia de causa-consequência, uma condição e tal, tudo mais. Mas aqui, cara, eu acho que ela pesou um pouco aí nessa interpretação, tá? Mas, de qualquer forma, tá aí para você a alternativa letra C, é a resposta correta, beleza? Questão 76. 3 amigos têm José como primeiro nome e, para distingui-los, um deles usa o apelido Zé, o outro Jô e o outro Zeca. Em uma disputa entre esses amigos para ver quem faz mais flexões, José Roberto fez mais flexões do que José Carlos e José Francisco fez menos do que José Carlos. Camilo, que era o juiz da disputa, fez a tabela para indicar o resultado, onde se lia, primeiro lugar, Zeca, segundo lugar, Jô, terceiro lugar, Zé. O apelido de. Vamos lá. Eu já sei aqui, ó, que o José Roberto, ele é o cara que fez mais flexões, ó, o José Roberto, tá vendo? Ele fez mais flexões do que o José Carlos, tá? Então, o José Roberto fez mais flexões que o José Carlos. E o José Francisco fez menos que o José Carlos. Então, aqui está o José Francisco, que fez menos, ó. Logo, o primeiro lugar, que é o José Roberto, ele é o Zeca. Ele é o Zeca, porque aqui ele fala, primeiro lugar, Zeca. Segundo lugar é o Jô. Segundo lugar é o Jô. E o terceiro lugar é o Zé, que é o mais, né, o mais fraco de todos aí, o que fez menos flexões. Beleza? Então, letra A, José Francisco é o Jô. Não, ele é o Zé, tá errado. José Francisco é o Zeca? Não. José Carlos é o Zeca. José Carlos é o Jô, tá errado. José Carlos é o Jô. Certinho aqui, ó, letra D.
Questão 77. Marília pegou uma folha de papel quadriculado com 22 linhas e 10 quadrículos por linha. Começando no primeiro quadrículo da primeira linha, ela escreveu várias vezes a palavra Marília, colocando uma letra em cada quadrículo sucessivamente, sem deixar quadrículos em branco, e em seguida, com a palavra de uma linha para outra, sem interromper o processo, até que o último quadrículo da última linha, né? A figura mostra as duas primeiras linhas da folha. Marília continuou escrevendo até chegar ao último quadrículo da última linha, no qual escreveu a letra. Bom, vamos lá. Tu tem 22 linhas com 10 quadrículos. Então, para eu saber o total de quadrículos, né, que nós vamos ter, vai ser dos 22 vezes 10. Isso vai dar um total de 220 quadrículos, tá? Para eu saber a letra que ela escreveu na posição 220, que é o último quadrículo, eu vou pegar 220 e vou dividir pela quantidade do ciclo aqui, ó, que é a palavra Marília. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou dividir isso aqui por 7. 22 por 7 dá 3. 3 vezes 7 dá 21. Resto 1. Baixo 0. Aqui dá 1. 7. Resto 3. Ou seja, resto 1, resto 2, resto 3. Foi a letra R. Alternativa letra B. Tá? Então, tá aí para você mais uma questão. Vamos lá, questão 78 aí, ele fala assim, ó, ao visitar uma tradicional ilha, onde parte dos habitantes só falam verdades e os demais habitantes só falam mentiras, um turista encontrou 3 habitantes, um vestido de verde, o outro de vermelho e o outro de azul. O turista perguntou ao habitante de azul qual a cor da sua própria camiseta, né? Em seguida, ao habitante vermelho, para fazer uma afirmação, e finalmente pediu ao que estava vestido de verde para repetir o que havia respondido o habitante azul. O turista obteve, respectivamente, as seguintes respostas: verde, quem está de verde está mentindo, e verde. Os habitantes vestidos de verde, vermelho e azul falam respectivamente. Vamos lá, uma questão sobre verdades e mentiras, e ele diz assim para a gente, né? Você vai ter a galera, né, azul, tem o vermelho e o verde, né? E aí, as respostas foram, eu tenho aqui verde e verde. Eu vou precisar fazer um teste lógico, tá? Você pode notar que o verde e o vermelho, eles estão em contradição. Então, ó, o vermelho, ou ele fala a verdade, ou ele fala mentira, e o verde é a mesma coisa, tá? Aí, qual vai ser a grande jogada? Vamos lá. A gente vai tentar definir assim, ó. Se eu falar que o vermelho, ele fala a verdade, ó, vou até trocar a cor, presta atenção. Se eu falo para você que o vermelho, ele fala a verdade, automaticamente o verde tem que mentir, tá? Então, ó, o verde mentindo, ele é o cara que ele não está vestindo verde. O vermelho, aí então sobra a cor vermelha para o vermelho, o verde para o vermelho, ou para o azul aqui, né? Que aí, no caso, eu não consigo ter essa definição com 100% de certeza. Mas eu consigo, ó, fazer uma outra valoração, que é o quê? Então, no meu primeiro teste lógico, eu não tive como fazer a definição correta de quem estava falando a verdade ou quem estava mentindo. Mas eu posso valorar o vermelho de falso, né, de mentiroso, e o verde aqui, ó, de verdadeiro. Então, significa que, vamos lá, esse verde sendo verdadeiro, ok. O vermelho, ele diz assim, ó, o verde mente. Não, isso aqui é mentira, né? O verde, ele está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, ele veste a ideia da camisa verde e automaticamente o azul aqui, ó, ele se torna falso, tá vendo? Porque ele não pode ter a camiseta azul, porque quem fala a verdade é o verde, que tem a camiseta azul. Então, dessa forma, eu consigo valorar. Qual é a minha sequência? O verde é o cara que fala a verdade, o vermelho é mentira e o azul também é mentira. Qual é a resposta? Verdade, mentira, mentira. A alternativa letra A é o nosso gabarito aí, tá? É uma questão bem interessante aí sobre verdades e mentiras.
você tinha que fazer apenas um teste lógico para poder matar a questão e interpretar da melhor maneira. Questão 79. Uma fazenda tem 14 funcionários e todos os funcionários sabem cuidar de cavalo, ou bois, ou cachorros. Então, veja só, nós temos assim, ó, temos 3 diagramas, tá? Uma questão aí sobre diagrama de Venn, beleza? Aí você tem aqui, ó, cavalos, bois, ou os cachorros aí, tá? Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Então, eu vou encaixar agora os valores, ó, preste atenção. Um funcionário está na interseção dos 3, tá? Aí, qual que é a outra jogada? E quem sabe cuidar de boi, também sabe cuidar de cavalo. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e de bois. Então, ó, quem cuida apenas de cavalos é igual a quem cuida apenas de cavalo e de boi. Ó, é isso que ele está falando. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalo e cachorros, né? Também sabe cuidar de bois. E 5 funcionários só sabem cuidar de cachorro. Então, aqui tem 5 funcionários. O número de funcionários que sabem cuidar apenas de cavalo é... Bom, nota que aqui você não tem valores, ó. Nessas regiões você não tem valores, tá? A questão deixou claro ali para a gente, né, a ideia de onde ela tem os valores. Se eu tenho um total de 14 funcionários, para eu achar, por exemplo, ó, o número de funcionários que sabem cuidar apenas de cavalos, eu vou somar esses valores que a questão deu, ou seja, x mais 1 mais 5, e vou igualar o meu total. Vai ficar 2x, que é igual a 14 menos 6. 2x é igual a 8. Logo, x vale 4. Pronto. O número de funcionários que sabem cuidar apenas de cavalo, 4. Alternativa letra C. Beleza? Então, uma questão de diagrama de Venn, bem bacana aí. E ele deixava claro, né, onde que ele queria colocar os valores desse enunciado aí, né, dos funcionários. Vamos fazer agora a questão de número 80, a nossa última questão aí dessa prova gigantesca de escrivão da Polícia Civil de São Paulo, né? Olha só esse texto, cara. Eu fico me perguntando por que um cara coloca, né, uma questão desse tamanho numa prova de raciocínio lógico. Mas tudo bem, vamos lá. Ele diz assim pra gente, ó, 6 jogadores vestidos com camisas numeradas de 1 a 6 formam uma fila. O técnico fez o aquecimento da seguinte maneira. Ele primeiro gritou 3 e por 3 vezes quem estava no começo da fila correu até o fim da fila. Ou seja, considerando a ordem da fila antes do grito, o primeiro foi para o fim da fila, depois o segundo foi para o fim da fila e finalmente o terceiro foi para o fim da fila. Nesse momento, o técnico observou que quem estava no começo da fila era o jogador de camisa 3. E ele pediu para que esse jogador saísse da fila. Em seguida, ele gritou 6, e por 6 vezes quem estava no começo da fila correu até o fim da fila. De maneira que houve jogador que voltou para o fim da fila mais de uma vez. Quando o processo se repetiu 6 vezes, o técnico observou que quem estava no começo da fila era o jogador da camisa 6, e ele pediu para que esse jogador saísse da fila. O técnico repetiu esse processo todo mais 3 vezes, né? Então, ele repetiu mais 3 vezes esse processo, tendo gritado 5, depois 4 e depois 2. E, ao fim de cada comando, percebeu que estavam no começo da fila, respectivamente, os jogadores com as camisas 5, 4 e 2. E pediu a cada vez que o respectivo jogador saísse da fila. Quando sobrou somente o jogador com a camisa de número 1, o técnico perguntou: você estava atrás de quem na fila original? Então, esse jogador respondeu corretamente que estava atrás de jogador de número. Olha só que questão doida, né? Bom, para resolver essa questão, cara, eu vou resolver ela bem no rame-rame mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, 6 jogadores, né?
e vou fazer o processo que ele está dizendo, cara. Eu vou no passo a passo aqui, veja. Ele gritou o número 3 e 3 vezes aconteceu o cenário aí, ó. Quem estava aqui no início foi para o final da fila, né? Então, aconteceu isso aqui, ó. Veja só, vamos montar para a gente poder desenrolar essa questão. Então, ó, foi uma vez, duas vezes, três vezes. E o número 3, ele casou aqui, ó. E esse cara saiu da fila, certo? Então, esse cara aqui saiu da fila. Eu estou circulando para dizer que ele saiu da fila. Depois, nós tivemos isso por mais 6 vezes, que quando foi ele que ele gritou 6, né? E aí, vamos lá. Então, vamos para a primeira vez. Segunda vez. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta vez, ó. E aqui, o número 6 era o primeiro da fila. Também saiu da fila, tá? Então, vamos lá, continuar. Depois ele fez isso 5, 4 e 2 vezes, como ele falou. Então, aqui mais 5, ó. Sobram 4 porque o número 6 sai, né? Então, ele já está na jogada ali, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem o número 5, que também saiu da fila. Depois eu tenho isso aqui, mais 4 vezes. E aqui eu tenho o número 4, ó. Depois eu tenho o número 2, que aí eu vou fazer 2 vezes, e o número 2 está aqui. E, por fim, a gente tem o número 1, que é o que sobrou para a gente aqui, e ele fez a pergunta para esse camarada, né? Atrás de quem que ele estava aí. Bom, o que, que eu vou fazer para desenrolar essa questão e matar para saber quem que o número 1 estava atrás, né? De quem que ele estava atrás. Cara, eu vou de baixo para trás aqui, ó, do final para o começo, né? Eu vou voltar essa questão. Como? Perceba o seguinte, ó, o número 1 sobrou aqui, ele está aqui, ó. E automaticamente ele tem que estar aqui, porque ele vai descendo, tá vendo? Ó? Aí, veja, para ele correr para cá, ele tem que estar aqui nessa posição, porque aí ele vem e pula para cá, tá vendo? Ó? Ele vai fazer esse movimento. Automaticamente, daqui ele tem que passar para a primeira posição, depois ele passa para cá e vai descendo dessa forma. Veja, olha isso. Tá vendo aí? Depois daqui, ele está aqui nessa posição. Ó. Aí, dessa posição, ele vai passar para cá, depois para cá, ó. Tá? Aí ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, para poder descendo, ó. Vai poder descendo na posição, ó. Ó. É só completar, agora não tem muito segredo, ó. Aí o número 1 está aqui, aqui e aqui. Certo? Vamos ver o número 2 agora, como é que ele está, ó. Aqui eu tenho o número 2, ele vem para cá, depois daqui, ó, ele desce para cá. Aí ele está aqui agora, no início, ó. Aí vem para cá e aqui, ó. Aí ele começa aqui, tá vendo, ó? Aí eu venho 2, 2 e 2, tá? Você já deve ter percebido que o 2 vai ficar no intervalo longe do 1, né? Um caminho aqui, ó. Não preciso nem completar mais, ó, tá vendo? Não preciso nem terminar o caminho aqui do número 2, né? Aí o número 2 está aqui, aqui, aqui e aqui. Depois, ó, ele vem para cá e vai subindo, ó. Aqui, 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 aqui. E aqui eu tenho o número 2, ó. Certo? Agora, vamos subir o número 4, ó. Só encaixando o número 4, ó, tá vendo? Ó? Vai encaixando o número 4 aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vamos encaixando o número 4. Veja que o número 4, ele tá do lado do número 1, tá vendo? Eu já poderia completar lá em cima essa questão, se eu quisesse. Mas, vamos embora. Ó, aqui o número 4 vem para cá. Aqui, aqui e aqui, ó. Certo? Vamos lá. Agora eu vou colocar o número 5, ó.
Vamos completar o número 5 aí, ó. A número 5 está aqui, ó, completando todos esses espaços. Tá vendo que eles andam em diagonal, ó? Aí o número 5 está aqui e aqui, ó. Depois, vamos completar o número 6, ó. Número 6. Aí aqui coloca o número 6, padrão, ó. E por último, o número 3. Pronto, completamos aí essa ordem que ele falou. Ele pergunta para a gente atrás de qual número, né? Ó, ele fala aqui na questão, ó. Você estava atrás de quem na fila original? Ora, o número 1, veja, o número 1, aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro. O número 1 é o terceiro aqui da história, tá vendo? Então, ele está atrás do segundo. Ele está atrás de quem? Do número 5 aqui, ó. Beleza? Então, ele está atrás do número 5, e o número 5 é a alternativa letra B. Então, tá aí para você uma questão bem interessante, uma questão bem diferente, né? Então, rapaziada, chegamos aí ao final da resolução da nossa prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo, uma prova super trabalhosa, questões grandes, questões aí que você tinha que pensar um pouquinho fora da caixa, algumas questões difíceis, outras fáceis, outras de nível médio, tá? No geral, eu acredito que a prova ela foi muito trabalhosa e dentro do tempo que você tinha para fazer várias questões, realmente, eu acho que foi muito trabalho aí, tá? Espero que você tenha tirado uma excelente nota, tá? Qualquer dúvida você já sabe, deixa aí nos comentários, me diz aí também como é que foi a sua nota, o que você achou da prova, beleza? E qualquer coisa, tamo junto aí, você sabe me achar na minha rede social. Se você gostou dessa resolução, já deixa o teu like, não esquece de compartilhar com a galera aí que tá doida para saber o resultado aí dessas questões e o gabarito tá aí para você, tá bom? Então, vou ficando por aqui, te vejo em breve aí, numa próxima resolução, numa próxima aula live aqui do canal. Valeu!